João capítulo 5. Meu irmão, não espere fórmula mágica, não existe fórmula mágica. A Bíblia diz, sem fé, diga você, é impossível agradar a Deus. E a fé ela vem por ouvir pela palavra, não é ouvir o pastor, não, é ouvir a palavra. Você vai entender isso na mensagem, que eu vou falar um pouco mais. Diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tiver. Se é uma crendice que a Bíblia está relatando, se foi um fato que todos achavam que ia se repetir, não vamos entrar no mérito. A nossa questão aqui é, primeiro, às vezes, até em período de festa, tem muita gente doente. Aí você está numa festa, num casamento, havendo uma formatura, um homem me contou, que tragédia numa formatura que ele ficou sabendo. Um homem, entenda bem, convidou os amigos para a formatura do filho. Na formatura do filho, o filho tirou a própria vida. Vê que tragédia. Às vezes você não acha que numa festa está todo mundo sorrindo. Não, às vezes tem alguém necessitado. Nós temos que andar mais perto de Deus. Jesus aqui, a Bíblia diz assim, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus vendo esse deitado, e nós não estamos vendo quem está deitado, nós não estamos vendo quem está com depressão, às vezes dentro de casa. Tem gente que disfarça bem, sabe? Você está tudo bem contigo? Opa, tudo bem, não está. Nós temos que andar mais ligados com Deus. As pessoas estão deitadas perto de nós e não estamos fazendo nada. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão se matando. As pessoas estão caminhando para a perdição eterna. E o que nós estamos fazendo? O que eu posso fazer? Se nós andarmos mais em espírito, se deixarmos o Senhor mais se manifestar em nós, tá bom? Diz assim, e um homem que já estava deitado, que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que é isso? Esse homem mostra como muita gente que fica se queixando, né? Tem gente que criou uma cama e deitou nela. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ajuda, ninguém me dá atenção. Eu falei que quando meu irmão mais velho casou, eu não fui, na época não era de Jesus, estava no mundo. E me perguntaram os amigos, rapaz, você não foi no casamento do seu irmão? Não, eu sou ovelha perdida da família. Que nada, eu que criei aquela cama e deitei nela. Sempre tem isso. Ele disse, ninguém me ajuda, Senhor. Eu não tenho ninguém que me ajuda. Como tem gente falando isso? Outro está dependendo do anjo, não querendo aplausos, mas o pastor ele é chamado como? Anjo da igreja. E aí você está esperando o pastor que vai agitar as águas. O pastor vai estar muito inspirado um dia, vai estar debaixo de uma unção. Sabe o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem. Você pode pegar o pastor aqui, que é totalmente desligado de Deus. Já viu alguém falar empurrando com a barriga, está ali empurrando? Imagina, eu tenho 30 e tantos anos, 36 anos, completo agora, que foi a primeira igreja que eu dirigi como pastor titular, foi em Franca, em 84. Com 36 anos eu tenho tantas mensagens. Se você chegar, pastor, dá para pegar 30 mensagens direto, eu prego as 30 direto aqui. Está tudo, é rápido, tem prática, tempo, mas é Deus falando, é a palavra inspirada. Isso é muito importante, entende? Então, não dependa que o anjo vai agitar as águas, não dependa que alguém vai lhe ajudar. Aprenda isso. Aqui começa a mensagem, ouvir a voz de Deus. E disse, queres ficar são? Ou ele respondeu. E Jesus disse, versículo 8, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas, Senhor, olha para mim, Senhor, são 38 anos, minhas pernas estão atrofiadas, é verdade. Imagine você ficar 38 anos sem andar, não tem força nas pernas, tem que fazer uma fisioterapia, não sei, não. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, é tremendo, irmão. Deixa aqui o João no capítulo 5, vá no capítulo 11 comigo. Versículo 41, João 11, 41. Diz assim,
Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Mas espera aí, Lázaro estava morto. Aí é que está. Não querendo espiritualizar a palavra, mas a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. A pessoa que está no pecado, ela está na morte. E ela não vai sair do pecado se ela não ouvir a voz de Deus. Não é a minha voz que ela tem que ouvir. Então, pastor Germes, já falei para o meu filho várias vezes para de beber, que isso vai levar ele para o inferno, não sei o quê, mas ele não para, claro, ele não ouviu a voz de Deus ainda. A pessoa sai, se levanta, quando ela ouve a voz de Deus. Tem que ouvir. Eu sempre conto, vocês já ouviram, não me atira pedra não, do chinês e o coreano. O pastor era coreano, Po Yong-cho. Esse homem é um homem que a igreja dele tem milhares e milhares de membros. Ele tinha um templo lá que tinha 30 mil lugares, ele tinha 7 cultos, 210 mil pessoas, revezavam quem podia ir. Tantas pessoas. Li alguns livros dele que me ajudaram, muito mais do que números, né? Com a dimensão, outros mais que ele dava. Bem, esse homem estava pregando e estava um chinês que era um empresário falido assistindo o culto. E no meio do culto o pastor disse na pregação: e Jesus disse: bom é o sal. Ele continuou pregando e o chinês ficou lá: bom é o sal é bom, eu vou vender sal. Eu sempre digo, duvida que o pregador soubesse o que Deus estava falando. Por isso que eu digo, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Você tem que ficar atento ao que Deus está falando, não é o que eu estou falando, é o que Deus fala no seu coração na mensagem. E ele se tornou o magnata do sal, irmão. Duvida que o pastor soubesse. Depois ele contou o testemunho para o pastor. Mas quantas vezes eu ouvi: pastor, você estava pregando, lembra disso? Não lembro, quer dizer, foi ele que ouviu, a pessoa que ouviu. Nós temos que aprender a ouvir. Deus, que meu marido ouça a sua voz, que a minha esposa ouça a sua voz. Porque a pessoa vai largar o álcool, largar as drogas quando ouvir a voz de Deus. Ela tem que ouvir. No livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, fala de um homem que cobrava impostos, tinha um ganho fácil. O publicano era considerado um homem rico, mas era também odiado pelo seu povo, porque cobrava impostos para Roma. Aí diz aqui, Mateus 9, 9: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. É isso que nós precisamos. Vamos até o Salmo 95, versículos 7 e 8. Verdadeiramente é o final do 7 e o começo do 8. 95, versículos 7 e 8. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, diga: não endureçais o coração como em Meribá. Passa para nós. Você ouvindo, não endureça. O homem, entenda bem, 38 anos sem andar. Ele não questionou. Ele não disse: Senhor, eu não posso, é 38 anos, eu estou há muito tempo nesse estado, como é que eu vou andar de uma hora para outra? Como é que eu não vou ter forças, eu não tenho forças. Não, meu irmão. Quando você ouve a voz da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem vida, a própria vida de Deus está nela. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ela. Tudo que você vê, tudo que existe nesse universo, visível e invisível, foi criado pela palavra de Deus. E disse Deus, e a palavra criou tudo. É isso que nós temos que entender. Pode voltar então lá no João 5. Quando ele falou para o homem: queres ficação? Levanta-te, homem. Quero, mas ninguém me ajuda. Então levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz assim, e logo, versículo 9, e logo aquele homem ficou são. Demorou não, irmão. Quando a palavra de Deus age, quando Deus opera, não é muito tempo não. E logo, importante. E logo aquele ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Segunda parte agora. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ops, rapaz, que negócio é esse? Hoje é sábado, que negócio de levar a cama aí? Não pode não, hoje é sábado, você não conhece a lei não? O homem responde assim, ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda.
Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz, toma a tua cama e anda? Religioso é um bicho esquisito, irmão. Imagine, os historiadores, estudiosos, eles contam que a cama é como se fosse uma cadeira de rodas hoje, a cama deles. Mas não precisamos nem dessa interpretação, não. Entenda só. Quando o homem falou assim, aquele que me curou, ele disse, levanta, toma a tua cama e anda. Espera aí, curou você de quê? Não seria a pergunta lógica? Espera aí, você foi curado de quê? E aí ele contaria, 38 anos eu perdi os movimentos das pernas, foi acidente, foi a doença, foi isso, foi aquilo, e vocês sabem que ali tem um tanque de Betesda, sabe a tradição, que um anjo desce, faz isso, faz aquilo, mas eu não conseguia, porque ninguém me ajudava. Esse homem chegou, ele disse para mim, eu quero educação, eu disse, quero, senhor, mas não tem ninguém que me ajude, então levanta-te e anda. E veio uma força em mim, ele contaria, entrou um poder nas minhas pernas, entrou uma força e eu me coloquei de pé. Estou aqui, estou andando, mas eles não perguntaram. É como hoje. Essa igreja lá é a igreja de falso profeta. Mas o falso profeta que orou para eu ser salvo, que pregou o evangelho para mim, e eu fui batizado nas águas, que expulsou o demônio que estava em mim. Entende? Não, mas lá tem isso, tem aquilo. No começo, há um tempo atrás, a igreja falsa, porque a moça usava calça comprida, o pastor cortava cabelo, o homem usava barba, não sei o quê. Eu conto que uma vez estava eu e o reverendo João Batista. Ela falou numa livraria que tem lá na Conde Sazeta, grande, né, e tudo. E ele foi comprar para do LP ainda, LP, e é estilo sertanejo. Ele gosta, ele é do interior de Minas, né? Ele gosta desse estilo bem assim. Ele, homem de Deus, o servo de Deus, vamos lá comigo? Foi, vamos. Chegamos lá, eu estava de terno, como quem diz, bem a caráter mesmo, mas nessa época eu usava bigode nessa época. E ele estava de camisa social, mas sem gravata. A mocinha que atendeu, olhou para ele, olhou para mim e fez assim mesmo. Aí olhou para ele, Pai do Senhor. E eu olhei para ele e falei assim, ô João, o que essa moça está fazendo? O que é isso? Por que ela me discriminou? Para ela você é mundano. Eu falei, mas por que eu sou mundano? Porque você usa bigode. Eu ainda falei, engraçado que chegar no céu, ver Jesus com o maior bigodão. Vai dizer assim, Jesus, eu entrei no lugar errado. Mas nós respeitamos, é costume dele e tudo mais, mas não pode ser achar que nós somos falsos por causa do bigode. Aí era isso, depois é porque tinha televisão, não sei mais o que. Hoje, entenda bem que só prega a cura divina. Nós não pregamos só cura divina, mas se você olhar o ministério de Jesus, era ministério de milagres, entenda? Por exemplo, o pessoal, quando saiu o livro Nome de Jesus, em 1986, era uma perseguição muito grande. Esse dia eu estava relendo, eu estou relendo o livro Nome de Jesus. Mas como fala salvação direto, irmão, sobre a vida eterna e tudo. E as pessoas aí pegam um versículo, ou uma página que eles não entenderam, que não tem eu, para eles tem eu, e começam, não, isso não é de Deus, não sei o quê. Meu irmão, não entre nessa. Olha o que é o religioso, ele atrapalha. Aquele homem poderia dizer, eu estou errado, podia até ter perdido a bênção dele. Então eu vou me deitar nessa cama. Não, para com isso. Ele simplesmente falou isso e disse assim, e o que fora curado, versículo 13, não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou aonde, pessoal? No templo. Irmão, muita gente não fica no templo, tem que ficar. No templo não é só lugar para ser curado, não. Ele foi curado até fora do templo. Tem gente que foi curada pela televisão, foi curada pela rádio, pela internet, mas Jesus não encontrou você no templo. Ele queria te ensinar mais. Jesus tinha um ensinamento muito mais importante para ele. Qual o importante? Diz assim, encontrou, disse-lhe, eis que já está ação, não peques mais. No templo você aprende a não pecar, porque paralítico você entra no céu, porque o corpo vai ser destruído, mas seu espírito não é paralítico, ele vai entrar no céu. Cego, com o bolso vazio você entra no céu, porque o seu corpo foi destruído. Porque, levadamente, ninguém entra com o céu com dinheiro nenhum, porque você pode ter muito e vai deixar tudo aqui. Não vai levar nada com você, não vai levar nada, não tem nenhuma, nada. Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O homem é pó, o pó voltará. Não existe isso, pode ter, você vai levar alguma coisa. Mas o que eu estou passando? No templo você aprende a não pecar. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, já citei. Vai levar você para a perdição eterna. Hoje,
Você veio buscar cura. Eu também fui na igreja buscar cura e recebi. Mas Jesus está querendo te dar algo mais. A vida eterna, a salvação. Basta que no coração, tem gente que está tão pertinho da vida eterna e ainda não tem. Por quê? Ele crê que Jesus morreu na cruz. Eu pergunto e você responde para você. Você crê no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados? Você diz, eu creio. Você crê que ele ressuscitou dos mortos, vencendo o inferno e a morte por você? Creio. Você está pertinho. Só falta você falar, me salva, Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus entra na minha vida, me salva. É uma obra que não é minha. Essa obra é do Espírito Santo. Ele vai vir sobre você, vai fazer de você... Ele não vai melhorar o seu espírito, ele vai fazer de você uma nova criatura. Aí você nessa igreja, outra igreja, sirva Jesus, siga Jesus. Mas tem que tomar essa posição. E tem gente que pode ser até pregador, irmão, pode ser pregadora, obreiro, obreira. Você está pronto para a eternidade? Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, irmão. Se o homem está no pecado, ele vai, não importa se ele é pregador. Vamos que eu tenha aí um caso que ninguém sabe. Vocês entregam as doações, é muito para televisão, deixa eu pegar um pouquinho para aqui. Ninguém viu, mas Deus está vendo. Amigo, já era, morrer, vai perder a salvação. Então, hoje, você que já tomou a decisão, já aceitou Jesus, diga, Jesus me salva. Não me deixe perder a salvação. Se eu tenho feito alguma coisa de maneira consciente ou inconsciente que me fará perder a salvação, o Senhor me perdoa e Ele te perdoa. A família pode não te perdoar, os amigos podem não te perdoar, a sociedade não te perdoa, Jesus não pode mentir. Ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Venha, seja salvo, que Ele tem a salvação para você. Ele disse para esse homem claramente assim, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. O mal sai da pessoa, o espírito da enfermidade, ele vai por lugares secos, desertos, procura uma morada, não achando o que ele diz, voltarei para a minha antiga, que lá é meu lugar. Ele leva 7 espíritos piores. Vai acontecer coisa pior, então se acerte, fecha a porta, ande com Deus agora. Aí vem o parte final. Qual? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Você não pode ter vergonha, irmão. Tem gente que tem vergonha de Jesus. Vamos para aqui, Lucas capítulo 9. Lucas é o vizinho do João. Versículo 26. Lucas 9. Do lado aí, ó. Só voltar um pouquinho. Capítulo 9, versículo 26. Diz assim o Senhor Jesus, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória, na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Meu irmão, é profundo. Você não pode ter vergonha, tem que falar. Alguém chega para você assim, onde você foi? Fui passear, não, fui na igreja. A gente tem vergonha. Pastor, já meus amigos, olha que deboche. Eu lembro quando eu comecei com Cristo, eu era novo na fé, não tinha muito o que falar. Ele perguntou, rapaz, um amigo falou, estou sabendo que você agora é crente. Não, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Mas esse negócio de falar crente ou não, tem que ser falar crente, sabe por quê? Se vier, quando vem agora o IBGE, faz a pesquisa, o censo, aí pergunta para você, qual é a sua religião? E você, eu, por exemplo, diria, não tenho religião, não tenho mesmo, tenho Jesus. Mas se eu falar que não tenho religião, o que eles vão colocar lá? Ateu. Se eu falar assim, sou cristão, eles vão colocar lá o quê? Católico. Se eu falar, sou de Jesus, né? Então eu tenho que falar bem claro, sou crente evangélico. Para saber que eu sou crente, eu tenho que falar com todas as letras, sou crente evangélico, para saber que realmente é evangélico. Mas é verdade, eu sou de Jesus, eu não tenho que ter vergonha. Eu falei para um amigo, crente até o diabo, eu sou de Jesus. Não tinha vergonha de falar agora, não tenha vergonha de falar que você é de Jesus. Pelo contrário, você deve se alegrar de saber que foi ele e falar não só para os judeus, para todos os homens. Atos dos Apóstolos, que foi o Lucas que escreveu, o Atos é depois do João. O Lucas é antes, o Atos é depois, 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, a palavra virtude quer dizer poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis, o quê? Testemunhas tanto em Jerusalém, na sua casa, em toda a Judeia, sua parentela, e Samaria, entenda bem, e até os confins da terra.
Onde você passar, para os vizinhos samaritanos, que às vezes nem gostam de nós, mas vamos ser testemunhas. Não pode negar. Um dia, um sobrinho da minha mãe, um primo meu, ele tem 65 anos, né? Um pouquinho mais velho do que eu. Aí ele telefonou, botei ele para falar com a minha mãe. Ele falou: a tia, a senhora fala aquelas coisas, não sei o quê. Minha mãe: não, agora eu sou de Jesus, agora eu sou da igreja. É verdade, nós somos de Cristo. O homem era endemoniado, tinha uma legião de demônios. Jesus expulsou os demônios. Ô Senhor, deixa eu ir no bar contigo. Vá para os seus e mostra o que Deus fez. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Quando ele chegou em casa, hein, pessoal, o doido, lá o gadareno, ele tinha uma legião de demônios, que ele vivia nos sepulcros, ele se feria com pedras, que amarrava ele com cadeias de ferro, ele quebrava tudo. Ele se feria com pedras, vivia uma situação horrível mesmo. Uma coisa bonita eu vejo ali, quando ele deve ter chegado em casa, pensando aqui. Eu fico pensando, não sei se você já parou para pensar nas histórias bíblicas, em algumas, vamos dizer, como foram os desfechos, né? Como nesse caso, quando ele chegou em casa, e está chegando o doido aí, guarda as facas, tira as crianças de pé, e o doido foi chegando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Você está diferente? O que houve contigo? Deixa eu contar para vocês, eu encontrei uma pessoa que mudou a minha vida. Quem que você encontrou? Encontrei Jesus. É o que temos que fazer, falar. Ele nos abençoou, não é só para nos abençoar, ele nos capacitou a ser testemunhas. Testemunha do Evangelho, é isso? Os judeus, deixa eu falar para vocês, agora eu sei quem me curou foi Jesus. Foi Jesus quem me curou. E nós temos que falar, não podemos ter vergonha de maneira alguma. Penso no Naamã, quando eu vejo aquela história de Naamã, quando o Naamã voltou para casa, o que ele fez com aquela menina, hein? O que vocês acham? O que ele fez com a menina? Que ela foi a menina que falou quando soube que ela era leprosa, e ela era escrava na casa dele. Ele falou: minha senhora, se o seu marido estivesse diante do profeta, o meu senhor, estivesse diante do profeta que sai de Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E nós sabemos o que aconteceu. Ele deve chegar em casa, não sei se deu um abraço na menina, e mandou tirar, assim, essa menina hoje não é mais escrava aqui em casa, ela vai ser da família, ou mandou os guardas levar ela de volta para a família dela, deu presente, mas não sei o que fez, mas acima de tudo a recompensa no céu, irmão. Você não tem que buscar a recompensa dos homens, entenda, mas principalmente a recompensa de Deus. Nós vamos orar agora, mas vamos orar sério. Primeira oração: salvação. Não saia desta igreja hoje sem a salvação. Não saia daqui sem a vida eterna, meu irmão. Eu repito, eu estou com 61 anos, vou fazer 62, agora em novembro, daqui a 4 meses, né? Estou fazendo 62 anos. Um dia desse eu tinha 20, passou rápido. Mais 40 anos, já passei dos 100, não sei, né? Mas passa rápido, quem tem minha idade sabe que é rápido. Um dia desse nós éramos garotos, entenda? Um dia desse nós estávamos aí, né? Alguns com cabeludos, alguns com cabelo pretinho, tudo vai mudando, uns caíram, outros ficou branco, né? Tudo bem, vai mudando tudo, vai mudando, vai mudando. Mas o que eu estou dizendo? Que você vá a 120, irmão. Mais do que isso, não tem ninguém indo aí fora mesmo. Que você vá a 130, bata todos os recordes aí agora. O Marcelo está no Guinness Book lá com 130 anos. E a sua eternidade? Que não é 130, nem 130 mil, nem 130 milhões, nem 130 bilhões, ou trilhões, ou quatrilhões, não tem número, é infinito. Hoje, saia daqui com a salvação. Aí nós vamos orar por cura, Deus vai curar. Porque quem dá o maior, dá o menor. Não é verdade? Você chega para mim assim: irmão Jaime, me empresta 10 mil reais. Você sabe, 10 mil não tenho, eu tenho 100 mil, mas 10 mil não empresto não. Espera aí. Se eu tenho, entenda bem, 100 mil para dar, eu tenho 10, não é verdade? Se ele tem a vida eterna, ele tem a cura para você também.